Olá pessoal, hoje a gente está aqui para fazer a terceira parte do vídeo sobre ecodinâmica. É importante que vocês assistam as outras duas partes para entender de onde a teoria vem e também para entender os meios ecodinâmicos. Nessa parte aqui, na terceira parte, a gente vai falar sobre a avaliação integrada das características regionais. Nesse processo, a gente vai dividir isso em 4 etapas: a definição do quadro regional, a análise morfodinâmica, os recursos ecológicos e o problema da gestão do território. Beleza? Muito bem, então, nessa avaliação integrada das características regionais, é importante a gente entender esse processo, dessa avaliação integrada de características regionais. Tudo aquilo que a gente já falou, da parte climática, da parte vegetacional, da parte de solos, elas precisam estar muito bem consolidadas no nosso entendimento para que a gente faça, então, essa avaliação integrada dessa região, desse território. Então, a organização ou regionalização do território, ela exige um diagnóstico preliminar, destinado a esclarecer as escolhas. Quais as escolhas a gente vai tomar em cada um desses territórios. Ou seja, é fundamental conhecer as aptidões desse terreno. Essa palavra aptidões ela é bastante importante aqui, ela é fundamental no entendimento da ecodinâmica, porque a gente não vai estar falando só sobre vulnerabilidades e perdas de solo, mas a gente também vai estar falando sobre um tipo de análise que vai me dar as potencialidades e as aptidões que esse solo vai ter, que essa região vai ter, que esse território tem. E com isso a gente consegue manejar ou reorganizar ou organizar o território de forma mais eficiente. Sendo esse território urbano ou rural, independe. Ok? E assim a gente vai conseguir ter uma boa tomada de decisão. Nesse processo de diagnóstico, é importante lembrar dele as inúmeras integrações dos estudos feitos. Então, a gente vai ter diversos estudos sendo feitos, cada um deles com a sua complexidade, e a integração deles é importante aqui no diagnóstico. O professor Xavier, por exemplo, Jorge Xavier, para quem é da parte de geoprocessamento, no primeiro livro dele, ele fala sobre a importância do diagnóstico para poder gerar um prognóstico. Então, fica aí o registro. As etapas sucessivas para essa avaliação integrada são, basicamente, a definição do quadro regional, a análise morfodinâmica e os recursos ecológicos, além dos problemas de gestão do território. Então, vamos ver cada um deles agora. Muito bem, então. Na definição do quadro regional, eu quero aqui que vocês entendam o quadro regional como uma grande tabela, beleza? Como uma grande tabela. E aí, em cada linha dessa tabela, eu vou ter uma variável, sendo ela da natureza ou uma variável ecológica e também uma variável socioeconômica, beleza? Que a gente vai chegar mais lá na frente. Então, geralmente, o quadro regional, do ponto de vista de área, ele vai também transcender a região que se quer ordenar ou reordenar. Então, quando eu entendo um determinado território, eu não posso entender ele por si só. Eu vou ter muitas coisas que vão estar ao redor dele que também vão estar influenciando na dinâmica desse território e logo esses territórios, vamos dizer, conjugados, próximos, eles também vão estar influenciando. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa bacia hidrográfica, a gente vai ver que existem alguns territórios a montante do rio, a montante da bacia, que eles vão ter influência direta na região mais abaixo desse rio e que pode influenciar na dinâmica do meu território. Assim como a dinâmica do meu território pode estar influenciando alguma coisa ajusante na minha bacia ou na minha drenagem. Então, é importante entender como é a relação, a interdependência entre esses territórios, se eu estou mais a montante, se eu estou mais a jusante, onde eu estou, como eu estou e qual a relação dele com as suas vizinhanças. Isso é fundamental no estudo da ecodinâmica, porque depois a gente vai ter que ver se esse território ele influencia no meu território, se eu preciso também reordenar ele para que o meu território tenha uma maior potencialidade ou não, beleza? Isso a gente vai discutir mais lá na frente quando a gente estiver falando dos problemas da gestão do território. Então, dentro da definição do quadro regional, que é essa grande tabela que eu falei para vocês, a gente vai ter ali, primeiro, a definição do clima regional, habitualmente a partir dos dados disponíveis, isso é, sobretudo aqueles fornecidos pela rede climatológica nacional, no nosso caso, IMET, CPTEC, a rede que define o nosso clima.
É importante aqui, se tiver um estudo agroclimatológico também, ele é o mais preciso, vamos dizer assim, porque ele leva em consideração as questões de solo e vegetação, né, para uma determinada região, para um determinado território. Então, se tiver um zoneamento agroclimático, é ele que eu vou usar. Essa definição deve ter um ponto de vista ecológico e morfodinâmico, considerando também os ambientes. Então, nessa definição, quando eu vou pensar nesse clima regional, eu não posso pensar nele individualizado, nele por ele mesmo. Eu tenho que pensar nele e nas suas relações ecológicas, na relação que ele vai ter com as questões de vegetação, com a topografia, com o solo, com a litologia e assim sucessivamente. No ponto 2, né, de um ponto de vista morfoestrutural, dois aspectos são importantes. A tectônica, que engloba as deformações recentes e atuais, e as disposições tectônicas adquiridas em tempos mais antigos, assim como a litologia, que descreve os materiais geológicos em função das suas propriedades, no caso mineralógicas, granulométricas e assim sucessivamente, como as diversas manifestações de morfogênese e pedogênese. Então, aqui nesse ponto 2, dentro do quadro regional, eu vou ter que sempre estar olhando do ponto de vista morfogenético e pedogenético para eu entender essa litologia do meu terreno, do meu território. Beleza? Já na análise morfodinâmica, então, a gente vai ter algumas partes desse estudo, mas ele sempre parte do quadro regional. Então, o quadro regional é aquela tabelona. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, né, aqui eu tenho um livro da gestão do território, uso e ocupação, zoneamento econômico e ecológico da zona leste da calha norte do estado do Pará. Esse livro aqui, ó, não sei se está aí para vocês verem a grossura mais ou menos dele, mas se a gente olhar dentro dele, ele é basicamente uma grande tabela que vai definir toda a minha... Está de cabeça para baixo? Assim. Né? Então aqui ó, tem a tabela, né? Ó, tá? É só tabela, o livro todo. Então esse aqui é a definição do quadro regional, beleza? Então, são livros assim, é esse tipo de estudo que a gente faz para a definição do quadro regional. E a análise morfodinâmica, ela parte então desse quadro e segue para a aproximação taxonômica. Em uma mesma unidade morfoclimática, o fator litológico induz variações que podem ser chamadas de litovariantes e também de topovariantes. Litovariantes, basicamente, vamos lá, um exemplo de litovariante, um planalto calcário. Eu vou colocar aí para vocês uma imagem de um planalto calcário. Essa é uma área no planalto de Akiyoshidai, lá no Japão, né? Essa é uma área que ficou submersa por mais de 300 mil anos, né? E aí quando o mar recuou, ele saiu dessa região, ele deixou essa deposição aí de calcário, e aí o tempo, né? O vento, chuva e outras intempéries foram erodindo esse terreno e foram retrabalhando esse material, fazendo com que ficasse aí essas colinas, esses morros, com esses vários pontinhos brancos, esses salpicados brancos, que são rochas calcárias. No processo topovariante, o que a gente vai ter são aspectos da topografia que vão influenciar nessa morfodinâmica, né? E aí é relevo, basicamente. É importante lembrar que litovariantes e topovariantes nem sempre podem ser figurados em detalhes nas cartas de escala média. É preciso, então, outras formas de representação, como os croquis ou blocos de diagrama para sua representação. Blocos de diagrama são muito usados na geografia para representar uma grande quantidade de elementos da natureza, como geologia, solo, né, vegetação e assim por diante. Então, esse aí é uma imagem, por exemplo, de um bloco de diagrama para vocês, um bloco de diagrama geológico, né, onde ele mostra toda a estrutura, como é que ele é feito. E isso também vai ser aplicado aqui dentro da ecodinâmica. Então, essa análise morfodinâmica, ela deve ser pautada na perspectiva interdisciplinar dos processos atuais. Então, interdisciplinar é um conceito-chave para a ecodinâmica, porque eu vou ter que olhar todos os elementos da natureza e da sociedade de forma integrada para que eu possa realmente gerir um território. Beleza? E os processos dos processos atuais. Quais são esses processos? Né? Como é que é o estudo desses processos? Então, basicamente são 3 níveis, 3 análises que eu tenho que fazer desses processos atuais. A primeira análise é a natureza do processo. Os diversos processos devem ser enumerados, sendo preciso fixar sua modalidade, eventualmente nas diversas litovariantes e topovariantes.
Tranquilo? Então é a natureza, da onde ele vem, esse processo. A intensidade do processo é um outro fator determinante aqui, e o ideal é dispor de medidas para esses processos, porém nem sempre é possível uma mensuração quantitativa, né? Geralmente, alguns processos vão necessitar de avaliações qualitativas. E aí aqui a gente tem uma porção de métodos científicos que a gente pode retrabalhar para poder transformar uma análise qualitativa em quantitativa. Um exemplo muito usado, por exemplo, é a AHP, Analytic Hierarchical Process, onde você pega uma variável que ela é qualitativa e transforma essa qualidade em quantidade. Observações indiretas são também importantes aqui, nesse processo da intensidade deles, né? Assim como os índices de vegetação e de solo. Além de outros índices, como Gini e DH, entre índice de pluviosidade, pluviometria e assim sucessivamente. Então, índices também, eles dão essa intensidade dos processos aqui dentro da análise morfodinâmica. E, por fim, chega, então, a distribuição de diversos processos em um mesmo sistema morfogenético. Esse processo será adicionado ao quadro, onde cada processo, praticamente do sistema, corresponderá a uma linha naquela tabelona, beleza? Que descreverá as condições de litologia, declividade, sítios geomorfológicos, exposição e assim por diante, para que a análise seja espacial e morfodinâmica de cada processo. Então, para clima, para solo, para vegetação, para geomorfologia, né, para pedologia, para tudo isso eu vou ter elas entrando como linha dentro do quadro regional e a análise morfodinâmica faz, então, essa análise dos processos, desde a natureza do processo até a distribuição desses diversos processos, né, nesses meios morfogenéticos. As atividades antrópicas aqui, elas também não podem ficar excluídas. Elas merecem ter uma coluna no quadro regional, né? Sendo assim, é importante conhecer a dinâmica natural para entender a ação antrópica e a sua amplitude de intervenção nesse território. Nesse sentido, então, a degradação deve ser examinada simultaneamente sobre os diversos aspectos que se condicionam uns aos outros. Cobertura vegetal, solo, processos morfogenéticos, condições hídricas, né? Nesse processo de degradação, a gente vai entender, por exemplo, vegetação e solo, igual como a gente entendeu no vídeo anterior, no segundo vídeo, né? Que onde eu tenho áreas de floresta, eu tenho menor degradação, eu tenho menor remoção de material, eu tenho uma menor erosão, né, do solo, e onde eu tenho áreas com o solo degradado, solo removido, vegetação removida, eu tenho uma maior erosão, uma maior degradação do solo. Definindo assim uma escala do grau de degradação que é de importância fundamental para determinar as medidas de conservação e restauração que deverão ser empregadas na organização do território. Conservação e restauração também são outros dois termos que vão ter depois associados a outros dois conceitos que vão fechar, então, vamos dizer assim, a análise ecodinâmica, né? Se você pegar aí os manuais de zoneamento, você vai ver que esse plano cartesiano com 4 divisões, ele é muito usado para fazer a gestão do território, né? Só para a gente ter uma ideia, esse aqui é o zoneamento da BR-63, tá? E eu acho que ele tem aqui a apresentação, né? Então tá aqui, ó, tá? Não sei se vai dar aí para vocês enxergarem, mas esse aqui é o quadro, tá? Esse aqui é o quadro. Nesse quadro ele vai dizer que eu tenho as potencialidades sociais no eixo Y e no eixo X eu tenho a vulnerabilidade natural. E aí ele divide isso em 4 partes, a produtiva e as críticas, onde ele vai ter nas produtivas, de baixo para cima, as zonas de expansão e as zonas de consolidação, e no eixo da vulnerabilidade natural ele vai ter zonas de conservação e zonas de recuperação. Eu vou deixar o gráfico aí na tela para vocês acompanharem aí. Bem, com tudo isso em mãos, parte-se então para o cálculo do grau de estabilidade morfodinâmica. E aí a gente tem aqueles 3 graus de estabilidade ou instabilidade ou intergrade morfodinâmica. Deve ser dada importância particular às tendências evolutivas, perigo de degradação das regiões que ainda não são degradadas, evolução regressiva naquelas em que o processo ocorre, estabilização progressiva e assim por diante. Isso será mais um campo, né, mais um quadro, mais uma coluna no quadro regional.
que a gente vai ter que colocar lá depois que a gente faz esse tipo de análise também. A função aqui é a gente chegar, então, no diagnóstico agrológico. Diagnóstico agrológico. Para isso, nós vamos definir 3 ordens de recursos ecológicos, que são os recursos e regimes hídricos, as condições ecoclimatológicas e os solos. Essas 3 vão ter relações diretas umas com as outras, né? Os recursos hídricos vão erodir terreno, vão retrabalhar terreno. Os recursos ecoclimatológicos vão ser definidos por topografia e também por outros fenômenos. E os solos vão estar ali sendo retrabalhados por essas questões. Então, recursos hídricos, ou regime hídrico e recursos hidrológicos, né, eles são os principais modeladores do relevo, da morfoestrutura, e também são influenciados por ele. As condições ecoclimatológicas, elas devem considerar as questões do clima local, aquele estudo que seja o mais, vamos dizer, preciso da região, como, por exemplo, os estudos agroclimáticos, né? Porque eles vão ser definidos pelo relevo em um determinado local e também vão influenciar ele. E isso deve enfocar, basicamente, a agricultura. E os solos, por fim, né, vão estar ali com um estudo pedológico, que ele não deve ser voltado para ele mesmo, não deve ser um estudo de solo por solo, tá? Ele deve conter as relações existentes entre o solo e a vegetação, como é que o clima influencia no solo, como é que o solo influencia na deposição, vamos dizer, de deposição química, né, dos materiais que o clima te dá, e assim por diante, como é que ele se nutre para poder nutrir a planta, e assim por diante. E o que se deve estabelecer entre a pedologia e a morfodinâmica, considerando a degradação, tanto natural quanto a antrópica. O diagnóstico agrológico ele tem como objeto apreciar tão claramente quanto possíveis as limitações oferecidas pelo meio em seu estado atual e em suas aptidões potenciais. Né? Potencialidades, vulnerabilidades, aptidão, essas são palavras que vão ser muito usadas nos estudos ecodinâmicos. Deve também definir as possibilidades técnicas de melhoria desse meio e dele fazer sobressair o seu interesse agrológico. Quando ele está colocando aqui interesse agrológico, ele está realmente falando sobre as questões de cultivo, né? De como é que é feita a agricultura daquela região. Então, ele está focando para esse tipo de problema. Okay? O diagnóstico agrológico deve estabelecer uma espécie de balanço e indicar os cultivos ecologicamente mais adequados, definir as modalidades culturais, modalidades de cultura e os tipos de rotação desejáveis. Então, ali a gente tem, né, quando a gente estudou pedologia, a gente viu várias técnicas de manejo do solo, né, como fazer. Até comprei agora recentemente esse aqui, ó, que é bem antigo já, mas é noções de conservação do solo, né, vai ter aqui algumas coisas bem interessantes, tá? Então, é um livro bacana quando a gente for estudar, né, além dos já conhecidos, né? Pedologia, fundamentos, tá? Vai falar sobre as questões de solo também, e os solos do Brasil, por exemplo, os solos dos biomas brasileiros, também é de fundamental importância a gente ter, né? Para poder entender como é essa relação aí nos principais biomas. Lembrando que isso aqui são estudos regionais, são estudos globais, né? São estudos numa escala muito grande, muito pequena. E aí, o estudo ecodinâmico ele necessita que eu faça estudos mais precisos, né, da relação solo, vegetação, hidrografia, clima e assim por diante. Então, a etapa seguinte de estudo é determinar os tipos de ocupação e organização e administração do território considerado, que é, no caso, os problemas de gestão do território. Nos problemas de gestão do território, fazer o diagnóstico agrológico a partir de um encaminhamento de caráter puramente científico e técnico é indispensável para que se possa decidir a aplicação com sucesso de uma política de organização e gestão do território. Beleza? E aí a gente pensa que está tudo nas mil maravilhas. Por exemplo, foi basicamente isso que eu fiz no meu mestrado, por exemplo, quando eu falei sobre as redes neurais para fazer esse estudo, essa primeira parte do estudo, né, que é indispensável, que é o diagnóstico agrológico, beleza? Porém, o diagnóstico agrológico sozinho ele não é suficiente. É preciso ainda mais 3 procedimentos, né? A apresentação dos diversos tipos de administração
e manejo possíveis, mostrando claramente suas vantagens e suas desvantagens, seus inconvenientes, a classificação das regiões em função dos processos de gestão do território e as recomendações, beleza? Então vamos ver cada uma delas. Então, nessa primeira etapa, que a gente vai falar sobre os diversos tipos de administração, né, e o manejo possível, é aquela parte que fica, se a gente olhar o gráfico do zoneamento, por exemplo, vocês vão ver que lá embaixo ele tem vários cenários que saem ali para ele poder propor formas de gestão, né? É basicamente aqueles cenários que estão ali embaixo que vão aparecer. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Né? Esse aqui é o PNOT, Programa de Ordenamento, né? Diretrizes para Metodologia de Zoneamento Ecológico e Econômico do Brasil, que é do Programa de Zoneamento Ecológico e Econômico, PNOT. Então, aqui, ele vai me dar esse fluxograma bem aqui, ó. Cadê você? Está aqui, ó. Tá? Esse fluxograma. Não sei se vai dar aí para vocês verem, qualquer coisa depois eu procuro e ponho aí na tela para vocês. Então, aqui embaixo, ó, ele vai mostrar alguns cenários, tá vendo? Cenários que saem para as diretrizes gerais específicas nas zonas, né? Esse tipo de estudo, ele não deve se restringir a questões técnicas e exclusivamente conservacionistas. Quando ele está colocando aqui conservacionistas, ele está dizendo para a gente que a gente não pode pensar só no meio ambiente de forma, vamos dizer, como hoje é chamado, né, os ecochatos, ficar só daquela parte. Não, tudo tem que ser, toda a natureza tem que ser preservada e tal. Né? Não é assim que vai funcionar, por isso ele se chama econômico e ecológico, né? Ou ecológico e econômico, tá? Então, porque, afinal, né, a gente tem uma população que só cresce, não sei agora com a questão do coronavírus, né, se vai crescer, mas só cresce e se desenvolve. Logo, a distribuição da população, questões econômicas, infraestrutura e serviços, entre outros, devem ser associados às demais camadas de análise. Para essa primeira parte aqui, para essas diversas possibilidades de administração. O Tricart vai dizer, então, né, depois lá dentro do ecodinâmica, ele vai dizer que ele está convencido que nenhuma ação de conservação, restauração ou exploração de recursos ecológicos é suscetível de sucesso sem a participação dos que habitam as regiões nas quais ela é conduzida. Né? Então, no ponto 2, que é a classificação das regiões em função dos problemas, né, é importante ressaltar que a organização e o remanejamento de um território afetam áreas vizinhas, como a gente já tinha falado, né, não compreendidas no perímetro a ser organizado e, portanto, é preciso analisar a interdependência. Essa palavra também é muito importante dentro dos estudos de ecodinâmica, que é a interdependência. Interdependência entre esses territórios, que a gente já conversou sobre as bacias, né, como é que esse território vai estar inserido ali nessa dinâmica, como é que vai estar a relação dele. A caracterização também deve se dar pelas potencialidades do território no intuito de identificar o melhor uso e, com isso, a melhor técnica, tendo uma maior rentabilidade. Então, toda vez que eu estiver fazendo um estudo de ecodinâmica, como a gente já viu, né, eu não vou poder ficar preso nas questões de conservação. Eu vou ter que ter áreas de conservação, eu vou ter que ter áreas de restauração, eu vou ter que ter áreas de consolidação e áreas de expansão. E nessas áreas que já são consolidadas, ou estão sendo consolidadas, ou áreas de expansão, eu tenho que pensar qual é o melhor manejo para essa área, para que ela possa ter uma melhor rentabilidade, para que eu possa ter uma potencialidade desse território sendo usada, né? E assim o estudo realmente respaldar um uso econômico e ecológico do território. Essas regiões são conhecidas como regiões de produção, né? Aquelas que têm as maiores rentabilidades, aquelas que conseguem ter a potencialidade totalmente usada. Já as regiões marginais, né? Aquelas que não apresentam condições para assegurar uma rentabilidade aceitável nos investimentos necessários, então não tenho, vou gastar muito dinheiro e o retorno vai ser muito baixo para ordenar esse território, para eu reorganizar, para eu redirecionar uma atividade, uma prática agrícola para ali ou outra coisa. Então, elas vão se caracterizar por uma pegada política do território, né? Então, eu tenho que ter um entendimento político daquele território, e econômico, social e ecológico, para eu saber que ali não é um bom território para eu ordenar do ponto de vista financeiro, do ponto de vista rentável, né?
Quais seriam essas áreas, por exemplo? Né? Então, áreas com demografia muito acentuada, né? Isso tudo vai dar vamos dizer, um processo de impedimento da regularização, da potencialização desse território, né, para reordenação. Então, é importante também perceber que áreas que tenham quase o mesmo perfil econômico e ecológico, né, se elas estiverem em áreas diferentes, por exemplo, uma área que tem pouca demografia, uma pouca densidade demográfica, e uma área que tem uma alta densidade demográfica, só esse fator já modifica a condição dela, né? Ela passa de ser uma região marginal para uma região, por exemplo, produtiva. Tá? E por fim, a gente vai ter as regiões compósitas, que são geralmente aqueles mosaicos, onde eu vou ter regiões marginais e regiões de produção misturados. Esses meios de organização de natureza diversa, podendo associar meios produtivos e meios marginais, conexos ou não. Então, esses meios marginais ainda podem ser divididos em meios conexos ou meios não conexos. A gente vai já ver eles. E a proporção desses componentes dentro dessa região compósita, que tem as duas variáveis, tanto regiões marginais quanto regiões de produção, elas devem ter a sua proporcionalidade aferida, indicada. Né? Então, isso também vai entrar como uma coluna lá nessa área. E eu vou dizer, olha, regiões compósitas, ela tem tantos por cento de região marginal e tanto por cento de região de produção. E aí eu consigo, então, ter uma visualização desse território de forma mais clara. Nas regiões marginais, eu vou ter aquelas duas premissas, né? As conexas e as neutras, ou as não conexas. As regiões conexas são regiões interdependentes, que na maioria das vezes são regiões marginais que influenciam regiões de produção. Não será possível negligenciar as regiões conexas quando se decide por organizar e desenvolver uma região de produção. Então, é aquele fato que a gente já vinha conversando sobre as bacias hidrográficas. Então, se eu tenho, por exemplo, uma região de produção e assim eu tenho uma região conexa, uma região marginal conexa, eu vou ter que fazer o zoneamento dela também, eu vou ter que fazer o estudo egodinâmico dela também para saber como é que ela influencia, já que ela é conexa com a minha região. Então, eu tenho que fazer esse estudo ser ampliado para essa outra região, para que eu possa ter realmente um ordenamento do território da minha área muito mais qualificado. As regiões neutras, por outro lado, elas também são marginais, porém elas não influenciam a dinâmica das regiões vizinhas. Então, elas podem ficar ali como regiões marginais mesmo, sem a gente ter que demandar uma força de trabalho acadêmico e produtivo para essa área. Né? Então, se a gente fosse dividir, né, um gráfico, na verdade o Tricard divide isso num gráfico, que eu vou tentar botar ele aí na tela, a gente vai ter as regiões de produção, as regiões marginais e as regiões compósitas, e as regiões marginais a gente vai ter uma divisão para regiões marginais conexas e marginais neutras, como a gente já falou. Nas recomendações, então, né, a gente recomenda para esse tipo de estudo que deixe aparecer claramente as diversas soluções possíveis, com suas vantagens e inconvenientes e, sobretudo, suas exigências próprias. Né? Lá no gráfico do zoneamento, como eu mostrei para vocês, a gente tem que deixar ele transparecido ali e tem que fazer um capítulo para cada uma daquelas possíveis cenários, para cada um daqueles possíveis cenários que a gente identificou, baseado nos dados de entrada, as variáveis todas, aquele meu quadro regional gigantesco, com a minha análise morfodinâmica para poder fazer, e os recursos ecológicos para poder fazer essa gestão do território. Tá? Cada unidade deve também ser estudada em função de seus princípios de coesão interna e dos laços de independência, com outras unidades mais ou menos distantes. E é o que a gente acabou de falar com as histórias das regiões marginais. Se elas forem conexas, então eu vou ter que fazer qual é essa coesão interna delas e também qual é a interdependência delas. Então, essa relação que elas vão ter também tem que estar descrita no estudo. Tá? Conhecer as estruturas dos sistemas naturais e socioeconômicos permite entender certas dinâmicas, prever as modificações que podem decorrer da organização desse território. Então, como é que eu vou mexer nisso aqui? Como é que ele vai influenciar naquele outro efeito ali, naquele outro fenômeno ali? Se eu tirar esse tipo de vegetação daqui para consolidar uma área, o que isso aqui vai influenciar em todo o meu entorno, que é vegetacional, que é uma área de conservação, ou que é uma área de preservação?
como é que isso vai influenciar? Então, todo aquele papo que a gente teve sobre vento, sobre chuva, sobre todos os ciclos biogeoquímicos influenciando, como é que o vento faz numa área que está consolidada, numa área de expansão, passando para cima de uma área de conservação, né? Ou de reestruturação e assim por diante. Então, tudo isso eu tenho que estar muito bem, mapeado no meu estudo, tem que estar muito bem feito o meu estudo para que eu possa saber que mexendo numa área eu vou estar influenciando na outra e que se eu não mexer numa área eu também vou estar influenciando em outras. Então, as relações que vão estar ali dentro, a interdependência geral, eu tenho que conseguir observar nesse estudo. Beleza? Muito bem, então. Chegamos aqui no fim dessa exposição sobre o ecodinâmica. E aí, para a gente não deixar isso aqui frouxo, desamarrado, a gente vai costurar um pequeno trabalho, que é o seguinte. No livro Ecodinâmica, o capítulo 5, né, aqui eu estou com o meu livrinho, já mostrei para vocês, né, estou com o meu livrinho aqui da Ecodinâmica. No livro, ele vai falar sobre o capítulo 5, os estudos e cartografia dos meios ambientes, do ponto de vista ecodinâmico. E aí ele tem aqui o ponto A, que é a inserção de técnicas de manejo na ecodinâmica. Então, esse ponto aqui, esse capítulo 5, ele é um capítulo como se fosse um resumo, né? Ele vai pegar as questões que ele falou em todo o restante do livro, sobre os meios, sobre essa parte da gestão do território, e ele vem e constrói esse gráfico aí que eu vou botar na tela agora para vocês. E dentro desse gráfico ele explica cada uma dessas setas, cada um desses números, cada um desses fenômenos, as inter-relações entre eles, como é que isso aí vai funcionar. Então, basicamente, o que eu quero de vocês é que vocês me deem uma resenha crítica sobre essas técnicas de manejo, tá? E aí a gente finaliza, então, essa parte de ecodinâmica. Nessa parte que ele fala sobre isso aqui é pequeno, tá? Vai da página 79, aí tem o gráfico, na 80, 81, vai até a página 87, dois parágrafos pequenininhos, tá? Então, vai dar 79 a 87, para vocês fazerem a resenha crítica. O problema cartográfico aqui, que ele vai falar, né, não se engane. A gente pensa, quando a gente lê só o título, a gente pensa que ele vai falar sobre como fazer a cartografia disso aqui. Né? Não é o que ele vai fazer. Ele vai falar sobre alguns tipos de estudo que ele já fez em algumas regiões, o que ele encontrou de problemas, como ele tratou e assim por diante. Tá? Então, era isso, basicamente. Né, essa apresentação em 3 partes aqui da ecodinâmica, porque realmente é um estudo muito interessante para a gente fazer, um estudo interdisciplinar, um estudo que dá um suporte grande para a geografia, né? Então ele é importante, então a gente fatia ele para poder fazer cada etapa de forma mais, vamos dizer, adensada. Né? É óbvio que o assunto não acaba aqui, muito mais coisa pode ser discutida, vocês viram aqui que eu mostrei 3 livros do zoneamento para vocês, onde cada um deles vai referenciar o TRICAR e vai referenciar mais um monte de gente, né? A professora Berta Becker, Juliane Rossi, vários outros geógrafos, Aziz Abissada e assim por diante. Né? Então o estudo ele continua, ele é muito amplo. Para os nossos vídeos, a gente vai ficar na interpretação do TRICAR e a gente vai fechar com essa resenha crítica. Eu espero que vocês assistam os outros 2 vídeos. Eu espero que vocês coloquem comentários aí para a gente poder ir discutindo mais sobre a ecodinâmica e tentar aprofundar um pouco mais o estudo. Eu vou deixar alguns artigos aí na descrição dos vídeos. Né? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e vamos conversando aqui, tanto pelas redes sociais, a gente tem aí o Telegram e o WhatsApp, vocês podem mandar mensagem, assim como a gente tem também as nossas redes sociais, Twitter e outras. Né? E era isso. A gente se vê por aí e até mais.